perguntar pro pessoal aí, o que, que o pessoal quer saber aí, o Bigoda? É isso aí, a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira delas é da Ribana Lima. Ela perguntou o seguinte: nos últimos dias. Tem o microfone aí do seu lado, puxa pra você. Eu tô vendo. Aí. Nos últimos dias, o Papa afirmou que Jesus é o único Salvador e desaconselhou o uso de o título Corredentora para Maria. Qual a opinião do padre a respeito disso? Tá. É assim, eu acho que tá. Sinceramente, acho que se criou uma histeria desnecessária sobre esse assunto. Por quê? E por que que eu digo que é histeria? Primeiro, porque a maior parte das pessoas não leu o documento. Então tá falando do que não sabe. Segundo, porque o documento é claro. Ele diz que a fé da igreja na cooperação de Maria na obra da redenção continua a mesma. E que o entendimento dos doutores da igreja, etc., é plenamente ortodoxo. Mas é necessário uma espécie de ajuste terminológico. Por quê? E aqui eu explico algo que talvez poucas pessoas sabem, mas co em latim é diferente de co nas línguas neolatinas. Co em latim significa co redemptrix, é redentora com o Redentor, mas mais ou menos no sentido de que ter é contraposto a ser. Ou seja, é por participação, não é em si mesma, né? Nas línguas neolatinas, co indica equivalência, você está lado a lado, indica uma certa igualdade. Então, nesse sentido, o magistério da igreja atual disse que é preciso que na terminologia nós evitemos chamar Maria Santíssima de corredentora e também o título de medianeira de todas as graças, também que houvesse uma espécie de economia no modo de falar, porque pode dar a impressão de que Deus de tal modo está vinculado a Maria que ela tenha merecido, por exemplo, a própria graça da sua Imaculada Conceição. Ou seja, é uma discussão mariológica bem refinada, que tem seus problemas, né? Por exemplo, a doutrina católica afirma que a presença de Deus na nossa alma pela graça santificante é direta. A presença de Cristo em nossa alma pela graça santificante é direta. Então, por exemplo, no aspecto da presença de Cristo em nós, eu poderia dizer que Jesus é o nosso mediador em relação a Maria, porque, é claro, no sentido de que nele nós estamos unidos a toda a comunhão dos santos, é mais do que dizer o oposto disso. Então, uma série de questões aqui implicadas que precisam ser muito bem compreendidas. Os teólogos e pregadores do período barroco muitas vezes utilizaram uma retórica que não pretendia ser definição dogmática ou algo assim, mas como no Brasil tudo vira fla-flu, então as pessoas gostam de criar guerras onde não existe. Esse é um tópico difícil de conversa, né? Quando você vem de uma tradição diferente, católica. Por quê? Porque se entende Maria como uma coisa importante, né? Como alguém especial, e acho que se podemos falar em fla-flu, esse distanciamento entre católicos, protestantes e evangélicos faz com que a maioria dos evangélicos não queiram nem falar de Maria, porque Mariafobia. é quase isso. Mas por causa da maneira católica, seja ela teológica ou seja ela popular, como ela é tratada, como a tradição evangélica coloca a proeminência na escritura, claro que vai existir tradição, mas ela tem um papel diferente. E aí você vendo o testemunho de Maria nos escritos do Novo Testamento, é difícil chegar a toda a construção que a tradição católica fez depois, né? Então, eu até
né, padre, se me permite, né, uma coisa que acho que fica difícil é que, embora a doutrina peculiar, sistemática da igreja afirme uma coisa, como acontece nos ambientes evangélicos e outros também, parece que a prática popular, em alguns ambientes, a impressão que dá que a figura de Maria, ou Nossa Senhora, né, como é chamada, ela acaba tendo uma prioridade, um espaço assim muito mais visível do que a gente imagina. Mesmo que o pessoal não está venerando, não está adorando, mas a impressão que quem vê de fora é que ela tem mais... Mas é só uma impressão. Porque Tomara. não, é mesmo. Porque, veja bem, na fé católica é muito claro o fato de que Maria não é Deus. Mas você sabe que, não sei se foi o Boff, algum chegou a sugerir que ela poderia ser a encarnação hipostática do Espírito Santo. Mas ele não foi o primeiro. Eu sei. Na antiguidade temos a mesma coisa, né? Temos debates sobre porque o Nestório, por exemplo, que falamos século IV, quinto, né? Sim. Ali. Se falamos para a Virgem Maria como Cristotoco ou Teotoco. Essa é a Teotoco quer dizer aquela que gerou a mãe de Deus ou a mãe de Deus ou mãe de Cristo. Essa é a grande a mãe de Cristo, que é Cristotoco. Toco quer dizer que zero trouxe na luz. O Círio de Calcedônia vai colocar que ela é mãe de Deus. Mãe de Deus, porque isso que quer dizer isso? Então. Agora, mãe de Deus de qual fermo? Eu seria mãe. Olha, mas a mãe de Deus na divindade de Cristo. Tá. Ela gerou, porque claro, né? A carne que na verdade, a carne que falamos, Cristo logo se tornou carne, é a carne do ser humano. Sim. Fala, mas mesmo na barriga da Maria. A discussão, esse aqui não foi falado para ver qual é o nível elevado de Maria ou para falar se o filho de Maria é divino. Então aí que a gente acha que o caminho foi muito elevado e Maria ganhou um lugar elevado demais. Mas ela é mãe de Deus É pouco explicar mesmo. essa parte, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana. Tem uma natureza humana e assumiu a natureza humana. Mas o eu de Cristo é a pessoa divina do Verbo eterno. E se a natureza humana subsiste nele e ela é a matéria pela qual Deus fez a natureza humana do seu filho, não tem jeito. Ela é mãe de Deus mesmo. Mas no sentido que Cristo é divino, não que ela seja. Essa aqui é vem naquela coisa. Que ela seja de alguma maneira divina. Essa que é a questão. Ela não é divina. Não. Vem naquele. Mas isso é claríssimo para nós todos. Acho que católicos e ortodoxos. Uma das dificuldades que a gente tem nessa caminhada Mas nesse sentido, vocês também concordam que Maria é mãe de Deus? Claro. Mas a questão que isso precisa ser dito. Quer dizer, os protestantes acreditam que Maria é mãe de Deus. Sim, porque o filho é divino. Porque é filho divino. Mas o problema é que se isso implica em que Maria tem uma condição diferenciada. Então, o que se desenvolveu na tradição católica depois, como a Imaculada Conceição, tudo decorre disso. E outros elementos, até mesmo a Assunção de Maria, que é um dogma recente, isso trouxe... Mas a fé é antiga. Trouxe um distanciamento maior entre as comunidades. Apesar de haver uma conversa, né? Até 1990, por exemplo, os luteranos e os católicos tiveram uma conversa de mútua concordância a respeito do tema da justificação no encontro tal, mas nesse aspecto de mariologia o distanciamento é significativo, né? A compreensão. Tudo decorre do fato dela ser mãe de Deus. Você veja, mesmo essa doutrina piedosa, essa doutrina da chamada corredenção, né? No proto-evangelho, Gênesis 3,15, o Senhor promete, ele diz claramente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Então você tem essa relação já nos planos eternos de Deus estabelecida em vista da encarnação. Então aqui... Fazer uma conexão entre Eva e Maria. O vínculo entre ela e o seu filho é exclusivo. Porque ela é doadora da carne que nos redimiu. Ou seja, ela não é uma barriga de aluguel. Ela é uma porta pela qual ele passou e pronto. Ele tomou carne dela. Mas ela é pecadora, né? Não é pecadora.
Ele me provocou. Ela não é pecadora. Porque Maria? Claro. Claro que não é. Lucas 1,47, ela diz, né, que se alegra em Deus, meu Salvador, né? Mas como ele a salvou? Essa aqui é a questão. Essa ele é a maneira diferente de pensar. Preservação. Preservando do pecado. Por exemplo, os ortodoxos, eles não acreditam propriamente na Imaculada Conceição. Eu acho que não. Mas por quê? Porque a concepção de pecado original que eles têm é diferente da concepção católica. Mas eles creem que ela é Panagia. Panagia, sim. O nome Panagia quer dizer a santa das santas, né? Nesse contexto, porque gerou o Filho de Deus, né?